Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão nos ouvindo. Estou eu aqui com a minha querida Su. Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso VimoCast, o nosso canal para a gente conseguir se conectar com os nossos paliativistas que fazem esse cuidado que pra gente é algo tão importante, tão grande. Su, tô vendo que você trouxe um livro especial e que casa muito com o convidado que a gente tem aqui hoje. Mostra um pouquinho pro pessoal. Gente, esse livro me impactou tanto, sabe? E é um livro de um antropólogo, né, o Roberto da Mata, que ele traça um pouco desse paralelo da casa como um cuidado que tem a ver com a privacidade, com a intimidade, com as vulnerabilidades da pessoa, e traçando o paralelo com a rua, que é como se fosse o impessoal, o fora, as regras. E aí o nosso convidado sensacional, ele é quem? Ele é um médico de família da comunidade, que, tal como as bases, né, da medicina, da família da comunidade, traz muito esse olhar para a importância da gente trazer a casa como um lugar de foco de trazer a saúde para o paciente. De nenhuma forma, né, que a especialidade só está no cuidado da casa, né, no cuidado domiciliar, né? A gente sabe que hoje a especialidade da medicina de comunidade, de família de comunidade, peço desculpa, que a gente estava até comentando aqui do nome, né, vai para além da casa, mas eu percebo que o médico da família traz muito esse olhar sensível, para a gente olhar o paciente para dentro da casa, e com esse olhar de sensibilidade, quando o médico está dentro do hospital, é muito interessante que ele traz essa sensibilidade. A gente consegue fazer do hospital um local também para a gente conseguir trazer intimidade com esse nosso paciente, que é algo tão forte no cuidado paliativo. E que prazer ter você aqui com a gente. Arthur Fernandes é médico de família e comunidade, paliativista e mestre em cuidados paliativos. Seja muito bem-vindo. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e acho que uma tradução bonita da medicina de família e comunidade é bem essa, assim, um cuidado na intimidade, porque seja na unidade básica de saúde, seja no atendimento até da pessoa que não tem a casa que a gente conhece, a pessoa em situação de rua, a pessoa que tem uma casa diferente, numa instituição de longa permanência, num abrigo, ou dentro do hospital por um período de tempo, todas essas pessoas têm alguma casa, algum nível de intimidade com uma família, onde elas se construíram, e é essa unidade, o paciente e a família, que a medicina de família e comunidade valoriza demais também, assim como o cuidado paliativo. Então eu fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilhoso. E pra gente começar, a gente gosta de começar como nós, bons paliativistas, fazemos, sabendo um pouquinho da biografia. E a gente queria que você compartilhasse um pouquinho, realmente, quem é Arthur Fernandes? Joia. Eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade pequenininha na época que eu saí de lá, que chama Mossoró. Fui fazer... Grande abraço para Mossoró, minha família, muito de lá. Fui fazer medicina no Ceará, no interior também, lá na UFCA, Universidade Federal do Cariri, e depois mudei para Recife. E aí, em Recife, eu fui fazer a residência em medicina de família e comunidade, emendei por causa daquela história que a gente escuta demais, né? Tem que fazer uma residência logo depois da outra, porque senão a gente não faz, não sei o quê. Emendei na medicina paliativa, no Instituto de Medicina Integral, o professor Fernando Figueira, que é o IMIP, a casa que a gente costuma chamar muito afetuosamente lá, apesar da grande carga de trabalho da residência. E aí, entrando na residência em medicina paliativa, eu tive a oportunidade do mestrado em cuidado paliativo, integrado com a residência, e aí, de novo, aquela história, né? Vamos fazer logo o mestrado junto, porque senão não faz depois e tal. Não exatamente recomendo fazer uma residência puxada com mestrado puxado, mas assim, né? Sobrevivemos. E acho que um pouquinho dessa história tem a ver com uma busca por esse sentido que eu não encontrava exatamente na medicina. Eu flertei, eu brinco com geriatria, com psiquiatria, porque gostava muito de paciente idoso, gostava muito de saúde mental, gostava de algumas histórias mais tocantes, como eu encontrava com os pacientes da oncologia, eu acompanhei muito alguns professores dessa área, mas não era exatamente essa palavra, mas talvez eu não me acostumasse tanto com a rotina que era esperada dessas especialidades. Eu fico... Com a rotina? Com a rotina no sentido de encontrar os pacientes com aquelas doenças que a gente conhecia com aquele foco. Então, naquelas especialidades, encontrava muito mais professores que, apesar de serem excelentes, olhavam para
para as pessoas que eles estavam cuidando, colocando talvez a doença um pouquinho na frente. Então, era muito a doença oncológica, muitas comorbidades que o idoso apresenta, ou o transtorno mental. Não era tanto sobre a pessoa, pelo menos nesses exemplos que eu encontrei. Então, eu ficava imaginando que talvez fosse doença demais e eu estivesse buscando alguma outra coisa. E aí, no final, eu não tive um professor médico ou médica de família e comunidade na faculdade inteira. Mas no final encontrei o cuidado paliativo de uma forma meio diferente. Eu fundei uma liga de saúde e espiritualidade. E aí nessa liga a gente fez uma atividade sobre cuidado paliativo e espiritualidade, que tem tudo a ver. E uma egressa da nossa faculdade, da segunda turma, se não me engano, fez medicina paliativa e foi fazer essa atividade com a liga. E aí eu me encontrei. Foi meio que a primeira vez que eu... Não, então parece que essa parte da medicina que valoriza a história das pessoas em primeiro lugar faz mais sentido para mim. E aí tinha a possibilidade, eu posso encontrar isso através da clínica médica, eu posso encontrar isso através da medicina de família e comunidade. E aí eu sei que, assim, com todo respeito aos hosts que são clínicos, eu achava a medicina de família e comunidade muito mais divertida naquela época, muito mais diversa, mais atraente. E aí por isso eu escolhi seguir pelo caminho da medicina de família e comunidade. Aí fui para Recife e emendei a formação por lá, até ser chamado no concurso aqui para Brasília em 2020. E foi quando eu virei candango, assim, na semana zero, dia zero da pandemia. Eu cheguei aqui exatamente um dia depois daquele primeiro decreto do governo que fechava absolutamente tudo e ninguém sabia o que fazer no dia seguinte. Então, até para eu abrir a conta do BRB para tomar posse no concurso, foi um dilema. Nossa, e você veio? E eu vim. Caramba! Não só veio, como virou candango. Perceba, ele chegou em meio à pandemia e se tornou realmente candango. Palavras dele, olha só. Isso é muito interessante. É legal ouvir você falando, Arthur, porque eu tô vendo que é um padrão entre todos os nossos convidados aqui. Quando a gente fala assim, nossa, mas o que trouxe para o cuidado paliativo? E todo mundo fala realmente em relação ao objetivo de cuidado, né? E aí a gente teve uma oportunidade de fazer uma entrevista com o Bruera, e aí ele falava muito sobre isso, né? Sobre o cuidado centrado no paciente, que é sobre isso que vocês tanto, né, da MFC, falam bastante e vivem isso bem afinco. E eu acho que foi essa motivação, não um cuidado à doença, mas um cuidado ao paciente, né? Eu acho que isso, se você puder falar um pouquinho mais nesse insight que lhe trouxe lá atrás para o cuidado paliativo, pelo que eu entendi, foi um pouco isso, né? Sim, e na faculdade é aquela coisa, a gente aprende muito, principalmente, acho que pelo menos no meu currículo, era a partir do 4º período, o roteiro da semiologia. E eu achava super interessante aquilo e sou meio neurótico, assim, eu era aquele estudante da pranchetinha que tinha o roteiro de semiologia todo impresso e queria preencher ele inteiro. E eu achava que aquilo ali significava, ou parecia significar fazer uma boa anamnese, preencher com a riqueza de detalhes e perguntar. O mas banho, parecia... né, com um caramujo. Você conheceu o caramujo? Era. Lembrei. É uma piada interna pra quem é médico e teve aula. Né? Só que aí, anos depois, a gente vem nesse período de desgraças, né, das notícias do apocalipse, o caramujo africano gigante invadindo a gente aqui, mas enfim, é papo pra outro episódio, eu acho. Mas enfim, eu gostava de preencher o roteiro de anamnese pra ter ele cheio, pra ter todos os campos preenchidos com uma história rica, mas ficava parecendo que faltava alguma coisinha, porque quando você chegava ali na história social, depois de queixa principal, HDA, interrogatório sintomatológico, não sei o quê, chegava ali na história social e aí tinha uma pergunta tipo, você tem religião? E era quase um checklist, sim ou não. E quando você perguntava sobre isso, a pessoa costumava colocar várias coisas da vida, de onde ela buscava fonte de sentido e tal. Então, sempre parecia que tinha alguma coisinha que estava faltando, porque a gente estava perguntando muito para tentar entender da doença. E não é exatamente para tentar entender da pessoa e como é que ela convive com aquela doença na vida dela. Então, chegar na medicina de família e comunidade foi abrir uma porta mental muito grande e conhecer a nossa principal ferramenta de trabalho, que é o MCCP, que é a medicina centrada na pessoa, o método clínico centrado na pessoa. E aí sim, fez todo sentido a medicina para mim, assim, é como se ela tivesse colapsado mesmo na residência, que é no MCCP trabalhar um primeiro componente que a gente chama explorar saúde, doença e experiência da doença, como é que cada um convive com aquele diagnóstico mais ou menos organizado, com as suas impressões sobre o que era saúde antes, com o seu repertório familiar, porque pode ser que Dona Maria tenha dor de cabeça, pode ser que a dor de cabeça seja ou não, você fala é tensional, pode ser que ela ainda tenha medo
dessa dor de cabeça, que é uma cefaleia tensional, porque a mãe dela faleceu de um AVC. E esse AVC se apresentou como dor de cabeça. Então, tem toda essa complexidade que nunca é só sobre o sinal, ou o sintoma, ou a elaboração do CID, nem acaba no plano de tratamento. No MCCP, a gente continua tentando entender quem que é essa pessoa. O segundo componente é entender essa pessoa como um todo, no seu contexto próximo, pessoa, família, os entes queridos, e no seu contexto distante, porque essa pessoa vai estar dentro de uma comunidade, ela tem um lazer, ela tem educação, ela tem um trabalho, então ela é importante dentro de casa, mas ela também tem uma função fora de casa. E toda vez que, por estar doente, ela se ausenta dessas funções, alguém tem que entrar aí nesse bolo, alguém vai ter que assumir, seja a renda da casa, seja a tarefa que ela faz, dentro e fora também, porque ela vai fazer falta no trabalho que ela faz, ela vai fazer falta no lugar que ela ocupa. Depois a gente, no terceiro componente, constrói um plano conjunto de manejo dos problemas. E isso é muito diferente de tudo que eu vivia na faculdade. Porque na faculdade nós somos especialistas em medicina, a gente entrevista e obtém os seus dados, as suas informações, apresentamos um plano que você vai fazer, que você vai cumprir. E no MCCP é bem disruptivo nesse sentido, porque eu preciso extrair boas informações, preciso elaborar um plano que não faz sentido se só eu fizer, a gente que tem que fazer junto, e a gente tem que negociar. A gente tem que negociar quem vai fazer o quê, como é que a gente vai fazer, qual é a sua capacidade de aderir a isso. Então esse plano de tratamento não é aquele que está no livro, na seção tratamento. O plano de tratamento é uma forma coerente daquela pessoa aplicar aquilo na vida dela. E a gente pode estabelecer metas, uma revisão e acompanhar. E o último componente do MCCP, que é intensificar a relação médico-paciente. E esse é que eu acho que é talvez o mais significativo. Um princípio fundamental para a medicina de família e comunidade é a relação entre o médico e o paciente influencia o trabalho do MFC. Quer dizer, é como se o nosso trabalho enquanto MFCs pudesse ser definido em função das relações que a gente tem. E aí isso coloca para mim a medicina num lugar bem diferente, quando eu fazia aquela comparação em relação à clínica, por exemplo, que eu aprendia na faculdade. Não é sobre eu ter a maior quantidade do conhecimento clínico teórico, é sobre eu conseguir encaixar a realidade da especialidade que eu escolhi com a realidade de uma outra especialidade que é a biografia da pessoa. E aí fazer esse casamento é o que me define, ou ser capaz de negociar as possibilidades desse casamento entre dois especialistas em medicina e em pessoa é o que define a nossa área. Que lindo te ouvir, Arthur, um nível de profundidade muito grande. E houve alguns momentos que você trouxe que me tocaram muito. Eu percebo que a porta da espiritualidade, né, de acordo com a sua fala, foi uma das portas que te trouxe especificamente ao cuidado paliativo, né? Como é que foi essa jornada que, pelo que eu percebo, a medicina da família da comunidade trouxe toda essa perspectiva, né, do cuidado centrado no paciente, com todos esses princípios. O que aconteceu que você se deparou com essa questão da espiritualidade e adentrou nos cuidados paliativos? Quando eu entrei na faculdade, uma das minhas fontes de sentido era uma vertente religiosa, eu sou espírita, e na faculdade eu conheci um grupo que começava a estudar naquela época, 2012, mais ou menos, as relações entre saúde e espiritualidade para a prática clínica. Então a gente montou um grupo de estudo informal, depois esse grupo de estudo se formalizou como uma liga acadêmica de saúde e espiritualidade, que é a LIASE, e nele a gente juntava professores, preceptores e estudantes de várias áreas interessados, inclusive multiprofissional, de outras instituições, interessados nessa interface. Como é que a espiritualidade influencia a prática clínica? E aí a gente foi começar a revisar a literatura, produzir trabalho, a gente fez um congresso, produziu vários outros trabalhos para outros congressos, publicou artigos, para tentar começar a dar luz nesse tema que a gente precisa entender sobre as relações da pessoa com a religião, religiosidade e espiritualidade, que são coisas diferentes, não só porque faz parte da história social que está lá na entrevista da anamnese, mas porque existem evidências de boa qualidade, inclusive brasileiras, de que pessoas com uma espiritualidade bem tratada, bem cuidada, quer dizer que se relacionam positivamente com a sua fonte de sentido, seja ele religioso ou não, têm desfechos clínicos melhores.
seja para saúde cardiovascular, seja para saúde mental, seja para autopercepção de qualidade de vida. Então eu comecei por aí e foi esse espaço, esse lugar que me apresentou ao cuidado paliativo. Porque muitos dos estudos sobre espiritualidade, como a gente pode imaginar, estavam ali dentro do campo da finitude. Ainda era mais comum, naquela época, pensar primeiro que nós deveríamos pesquisar a espiritualidade das pessoas, entre muitas aspas, que estavam morrendo. E muito do volume dos estudos era produzido com esse perfil de paciente. Então foi isso que foi me aproximando dessa categoria, pessoas com doenças graves e ameaçadoras, que depois conheci através do cuidado paliativo, e aí eu me apaixonei. Nossa, que lindo. Uma profundidade imensa, né? E você falando do método, né, do MCCP, e dentro, casando muito com isso de realmente um cuidado centrado no paciente, o impacto que tem para a qualidade do serviço de saúde que a gente consegue prestar, né? Fica muito claro, assim, na sua fala. Isso é sensacional. E aí, você comentando de momentos muito significativos, eu queria que você trouxesse pra gente um momento que foi muito marcante para você dentro do cuidados paliativos. Seja lá na residência, seja agora, né? Como você é preceptor de residência de medicina de família e comunidade aqui também, em Brasília. Um momento, algo que te lembra, assim, que foi realmente muito marcante. O MCCP é curioso porque a gente vive não é exatamente uma contradição, mas talvez um saudosismo na especialidade. De alguns anos para cá ele foi atualizado, ele tinha 6 componentes, ele foi atualizado para 4. Os 2 que sumiram não foram excluídos, eles foram diluídos nos demais. Só que muita gente, inclusive eu, a gente trata com um certo saudosismo porque a gente gostava muito quando eles eram inscritos como componentes independentes, que é incorporar a promoção da saúde e a prevenção de doenças ao longo do processo, que é a cara do trabalho da atenção primária. Sim. E o outro, que é o meu preferido, que é o ser realista. E isso tem tudo a ver, tanto com a MFC quanto com o cuidado paliativo. Sim. Eu lembro muito de uma situação em que eu estava na enfermaria de cuidado paliativo da Casinha, que era a enfermaria de cuidado paliativo do IMIP, e a gente acompanhava uma paciente que tinha seus 70 e poucos anos, câncer de pulmão, e ela tinha uma família nuclear muito acolhedora, muito próxima, só que morava no interior. No interior, assim, 300, 400 quilômetros de Recife. Então, quando ela internava, ia alguém dessa família ou algum conhecido levá-la, mas dificilmente ficavam com ela o internamento todo. Ela não tinha exatamente grandes problemas com isso, porque ela sabia que a família estava lá, sempre por telefone e tal. E ela era tão carismática que ela envolvia todo mundo da enfermaria, os profissionais, os acompanhantes dos outros pacientes, os outros pacientes. Então, com ela, a gente teve uma oportunidade de conviver em um ano de residência, acho que em 3, 4 momentos das internações que ela teve. E foi uma oportunidade dessa observação do ser realista, né, dentro da medicina paliativa. Ela internou primeiro, depois ela foi internando cada vez mais em tempos mais curtos, um intervalo mais curto entre eles, a internação em si mais prolongada, com necessidade de intervenções mais intensas. A gente sabia quais eram as limitações que a gente tinha do cuidado dela, e em uma oportunidade a gente jogou aquele joguinho Cartas na Mesa. E eu lembro muito dessa cena, era uma mesa redonda. A gente tá falando da casa dela ou no hospital? No hospital. Hospital. Era uma mesa redonda na nossa sala de discussões e estavam todas as cartas lá, do Cartas na Mesa expostas, e a gente estava fazendo uma organização. Para quem não conhece esse jogo, ele serve para a gente tentar identificar quais que são as prioridades da pessoa que convive com a doença grave ameaçadora em relação ao seu planejamento avançado, né? Seu planejamento de fim de vida. E a gente colocou lá 3 colunas. E ela era muito carismática e muito simples no falar. Então ela dizia coisas do tipo: eu quero estar limpa, bonita e cheirosa. E isso tava lá nas cartinhas. E a gente perguntava: e com quem que você quer estar limpa, bonita e cheirosa nesses momentos? E ela dizia: eu quero estar com todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, que são importantes para mim. E tem uma coisa: eu não quero ninguém chorando em cima de mim. E aí eu lembro de rir muito dela nessa hora. Ela disse: mas como assim? As pessoas vão se emocionar, não tem como não se emocionar numa situação dessa. E ela disse: mas se eu que sou a vítima da morte já tô tranquila, as outras pessoas têm que ficar tranquilas também. Então eu não quero ninguém chorando, quero todo mundo comemorando, cantando e tal. E quero meus bichinhos de estimação também. Só que os bichinhos de estimação dela estavam a 300, 400 quilômetros e eram um periquito, um gato, um cachorro e um cavalo. Então, assim, foi um pouco mais complicado desenrolar essa parte. Mas essa foi uma dessas pacientes que eu pude acompanhar
uma história do que a gente chama calotanase, assim, uma história de finalização de vida muito bonita. Então ela teve as conversas que ela tinha que ter, ela conseguiu falar com as pessoas que ela queria falar, ela se despediu de quem ela queria se despedir. Ela foi atendida pelo capelão, ela cortou o cabelo com voluntariado, ela jogou baralho com os técnicos de enfermagem, ela participou das festinhas que a gente fazia para os outros pacientes, ela tomou picolé no dia que a gente fez uma parceria com uma empresa de picolé e levou um carrinho para enfermaria. Ela bebia um pouquinho, e aí isso vai ficar gravado, né? Mas assim, se vocês disserem que eu falei isso, eu vou dizer que é loucura de todos vocês. Ela tomou uma cerveja quando algum profissional médico residente levou pra ela, que ela tava com muita vontade de tomar uma cerveja lá. Alguém deve ter colocado isso assim no bolso do jalé, que levou assim, porque ela tava com um desejo e tal. Então, foi esse impacto dessa relação. E quando ela faleceu, existiu um luto, e foi a primeira vez que esse luto, pelo menos pra mim, tinha ficado assim bem marcado, o luto daquela relação médico-paciente, com aquela intensidade, que não é exatamente simples de cuidar, de tratar, como a gente sabe, mas que volta para o ser realista. Eu precisava ainda estar inteiro, mesmo precisando de um tempinho para cuidar desse luto, porque além dela, tinham outros pacientes que permaneciam precisando de cuidado. Então, para mim, essa foi a grande questão da residência, da medicina de família e na medicina paliativa. Como cuidar de mim o suficiente e viver uma vida boa o suficiente para ter vida para compartilhar com as pessoas de quem eu cuido, sabe? Nossa, foi tão bom. Você trouxe tantas coisas tão incríveis, e nesse caso, tão ricas, né? Você falando, né, do jogo Carta na Mesa, que é muito mais que um jogo, né? Aqui no Brasil, ele para quem está nos ouvindo, se pesquisar, a SBGG vende, você pode comprar, tanto para o médico realmente aplicar, ou até mesmo o paciente fazer a construção da que a gente chama de DAV, né? Que é isso que o Arthur trouxe, que é a diretiva antecipada de vontade, para que a gente possa até, às vezes, como um quebra-gelo, conseguir estruturar, porque às vezes você falar sobre esse momento é muito desafiador para alguns pacientes em si, e até mesmo para nós, às vezes, alguns profissionais, principalmente no período da residência em si. E é uma ferramenta muito, muito interessante nesse sentido. E você colocou da calotanase, que ficou muito claro, né? Que é essa ideia de realmente um processo de falecimento mais suave, de uma vivência mais inteira nesse momento da morte, né? Que eu acho que ficou muito claro nesse caso, assim. E de maneira real. E que ela foi muito realista na fala, né? Nossa, obrigado por esse compartilhamento, assim, é muito, muito rico, né? Muito rico. E você, né, com essa história, você traz... de uma forma muito transparente, a questão do luto do profissional. Né, que acho que é interessante a gente trazer isso, né, e trazer isso, assim, pela sua fala, né, de como que você lida na tua prática com isso, que não são todos os pacientes, todos os casos que a gente tem, às vezes, um nível de conexão de que aquele luto nos toma muito, mas alguns casos acontecem, né, e a gente que, inclusive... acompanha muitos pacientes, ou melhor, muitos profissionais, né, nessa questão do ensino, a gente percebe que em grande parte, muito um dos medos dos profissionais, né? E por isso, até, às vezes, a gente os vê muito anestesiados e, com isso, distanciado do cuidado, exatamente por esse medo de... eu não vou me aproximar tanto do paciente grave, porque ele pode falecer, e ele falecendo, eu vou sofrer muito. E eu preciso estar inteiro para os outros pacientes. Como é que você lida na tua prática com isso? Eu acho que faz sentido colocar dois outros exemplos para quem tá ouvindo e vendo a gente não achar que também cuidado paliativo é assim, a gente vive bem os lutos e aí a gente passa por eles e depois a gente tá aqui falando deles como se fosse qualquer coisa. Sim, aconteceram várias situações em que o luto ele não chegou como uma apresentação, ele chegou como uma bofetada. Eu lembro muito de dois outros pacientes, também eram dois idosos, um que era professor de filosofia e teologia. A formação dele não tinha nada a ver com isso. Ele aposentou, depois fez filosofia, fez teologia e começou a dar aula disso. Ele também tinha câncer de pulmão e ele internou utilizando O2 suplementar. Então ele ficava lá no oxigênio e ele tinha muito aquela situação do desconforto que a dispneia causa para o profissional. Mas ele estava medicado com morfina e a gente perguntava para ele: tá tudo bem, você tá sentindo falta de ar? E ele não, mas a gente via no fenótipo dele, né, respirando, mas estava medicado, né? Exato. A gente sabe que isso é possível. E aí a gente tinha muitas conversas profundas nesse sentido de
o que é que tem do outro lado? Ele se considerava agnóstico, e aí veja, ele era teólogo, filósofo, se não me engano ele era engenheiro de formação, e se considerava agnóstico. Então as conversas com esse senhor, durante 20, 30 minutos, na beira do leito, durante uma tarde assim de permanência, resolvendo pendências na enfermaria, vocês devem imaginar como é que era. A gente ia para uns lugares que eu ficava assim, nossa, eu nem sei se eu tô em 3% da caminhada necessária para chegar a essa idade, talvez vivendo um desafio como esse, desse tamanho, com essa lucidez. Nem é sobre o quão em paz ele estava, mas o quão capaz ele era de abordar todos esses pontos da vida. E quando ele faleceu, eu lembro de tá chegando na enfermaria, tá chegando no estacionamento, parando, e aí sabe quando vem aquele estalo de, como se fosse um soprinho, acho que o seu fulaninho morreu. Eu não tinha recebido essa notícia ainda, subi pra enfermaria e quando tava entrando, eu vi que a irmã dele e a sobrinha dele estavam abraçando a enfermeira-chefe e todas elas chorando. E aí foi que eu entendi que ele tinha falecido. E precisei depois cuidar um pouquinho de mim, inclusive com a ajuda da psicóloga da enfermaria, porque essa perda foi difícil. E uma outra paciente idosa também, que a gente se aproximou muito por conta de uma liberação, uma libertinagem paliativa, que eu gosto de chamar. Ela era paciente de câncer de colo retal e o onco tinha proibido ela comer carne de porco, porque carne de porco está associada a carnes, né, enfim, podem estar associadas a câncer coloretal. E ela tinha sido proibida de comer carne de porco, costelinha, que era o que ela gostava muito, já há mais de ano, que era o período que ela estava fazendo tratamento de quimio e cirurgia. E quando chegou para ambulatório de cuidado paliativo comigo, já com a doença mais avançada, a primeira coisa foi liberar a carne de porco. Porque ela amava a costelinha que ela fazia, que era muito melhor do que qualquer um desses restaurantes que a gente vai que diz que a costela ficou lá marinando 12 horas, tal, não sei o quê. Com certeza era uma coisa melhor do que isso. E ela ficou apaixonada pela equipe de cuidado paliativo quando a gente autorizou, quando a gente permitiu que ela voltasse a ter esse prazer. E ela teve uma evolução parecida, ela internou algumas vezes na enfermaria e tal, e ela tinha sangramento por conta do tumor. Eu lembro muito da gente estar organizando a festa de aniversário dela, em que ia juntar os 7 e 8 filhos. Cada um ia levar uma comida e os 8 iam aparecer. Essa festa ia ser na quarta. A gente estava organizando isso na segunda. E na hora de definir as condutas da enfermaria, a gente precisava tomar uma decisão que era: a gente vai transfundir ou não? Ela está perdendo. E a gente já está fazendo o que é possível fazer para evitar mais perda sanguínea. Mas ela está chegando a um ponto que está ficando desconfortável só pela transfusão. E a festa de aniversário é quarta. E o que a gente faz daqui pra lá? Porque ela precisa muito que esses filhos cheguem para fazer algumas despedidas. E esses filhos precisam ter esse tempo. E a gente resolveu fazer algumas transfusões até o dia seguinte. Ver como é que ela ia ficar. Além de melhorar um pouco do restante da terapia. Mas quando eu cheguei na enfermaria no dia seguinte, estavam terminando de preparar o corpo dela, porque ela tinha falecido na madrugada. E aí foi aquele choque. E pra mim foi a experiência, acho que mais desagregadora da formação. Ela foi assim, parece que eu desconectei, assim, deu uma dissociada. Tinha muita energia, muita vontade investida em promover aquele encontro para aquela paciente, para aquela família, o investimento de toda a equipe, o investimento meu também, de Jéssica, que era minha residente do mesmo ano. E ela morreu. E a gente não teve como nem dizer para ela que não ia dar tempo, necessariamente, nem se despedir, nem nenhuma outra coisa. Então é como se naquele momento eu tivesse olhado para a morte e tivesse dito assim: poxa, mas tava tudo certo, tava tudo combinado que ia dar, eu já sabia que você ia chegar. Tava certo de que depois da festa, né, ia acontecer. Mas você veio antes. E não é fácil quando a morte vem num tempo que não é aquele tempo que a gente achava que caberia no cuidado. Então, para mim, lidar com o luto foi importante para lidar com o luto, passar por esses momentos para mostrar que, sim, tem situações que a gente precisa talvez ficar um pouquinho no fundo do poço, porque é difícil. E não dá para não dizer que é difícil, porque a gente se frustra, a gente perde algumas das nossas expectativas e a gente precisa ser cutucado. Por que a gente tá fazendo isso? Por que pra gente é um dia que vale a pena viver também e trabalhar também? E a gente precisa ser estimulado a voltar para as nossas fontes de sentido, procurar o que é que faz sentido para mim, para me alimentar, para eu continuar nessa trajetória. De alguma forma, eu acabei querendo estudar isso no mestrado.
E aí fui eu, vivendo mais ou menos burnout, fazer um mestrado sobre burnout e fadiga por compaixão entre os profissionais paliativistas. E uma das grandes questões do mestrado, que virou um livro digital, para ajudar organizações e pessoas a se preparar e enfrentar o burnout, era essa, assim. A gente precisa reconhecer muito bem as nossas necessidades. Porque fica parecendo que a gente está falando de educação, de formação médica, e a nossa necessidade é ganhar conhecimento, ter experiência com o paciente. Mas a nossa necessidade também é tomar água. E a gente não lembra de tomar água na rotina do hospital ou da unidade todo dia. A gente tem uma necessidade básica que é fazer as nossas eliminações, fazer xixi. A gente precisa comer, a gente precisa se sentir seguro, a gente precisa de um prontuário eletrônico que não nos atrapalhe, a gente precisa se sentir apoiado pelo chefe, a gente precisa saber que tem espaço de partilha com os nossos colegas. E cuidar dos pacientes de maneira que a gente consiga curá-los ou assisti-los, tá lá na ponta da pirâmide. A gente não vai conseguir muito tempo fazer isso com a bexiga presa, tendo infecção urinária, desidratado, com dor de cabeça, sem dormir direito, inseguro em relação ao nosso trabalho, com uma remuneração ou qualquer coisa assim. E aí foi muito importante para mim ver que não era necessário eu criar uma fantasia de que eu preciso cuidar e preciso cuidar mais das pessoas e preciso cuidar melhor das pessoas. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar das pessoas. E cuidar de mim, assim como cuidar das pessoas, envolve muita coisa. Não dá para escolher só estudar e ser um paliativista melhor. Não dá para escolher só saber os últimos guidelines e ser um médico de família melhor. Precisa ser uma pessoa bem cuidada para poder ter capacidade de dar conta mesmo. Eu acho que é a expressão. A gente precisa dar conta desse encontro com outras pessoas, com as suas necessidades, suas complexidades. É tão bonito e profundo te ouvir falar sobre isso. E como que o luto do profissional de saúde, principalmente no processo de residência e especialmente na residência de cuidado paliativo, que isso é intensificado. As outras residências, certamente, durante a sua residência de MFC, você também viveu situações de luto, mas dentro do cuidado paliativo tem isso de maneira rotineira, faz parte da sua prática quase que diária nesse sentido. E aí vem uma competência para nós paliativistas e que eu acho que todos os colegas, eu estava conversando recentemente com uma colega residente até sobre isso mesmo, da importância do autocuidado, que é isso que você trouxe, né? Como que nós, paliativistas, precisamos olhar muito para o nosso autocuidado como uma forma da gente conseguir elaborar todo esse processo que você trouxe, esse momento de luto, né? Você falando desse caso, me lembrou muito de um caso que eu também tive durante a residência, que eu até compartilhei aqui. A Su também teve processos semelhantes disso, que é um momento que você vive um luto. A Thaís Boaventura, a Tatá, ela gosta de falar assim, que é um momento quase que o médico faz um senão. Ele chora mais até do que às vezes o familiar. E que ela comenta algumas situações específicas. Porque você se aproxima tanto, se afunda tanto, você cria uma alta expectativa dentro de um plano de cuidado, né? Você colocou tanto o paciente naquele centro do cuidado, ciente ali da biologia, das coisas que estão envolvidas, mas você cria uma expectativa. E aí, realmente, esse momento de finitude tem coisas que são incontroláveis, por mais que a gente faça várias amarras, né? E esse autocuidado é uma coisa que a gente traz principalmente para a nossa audiência, sejam paliativistas, sejam não paliativistas, desse olhar para o profissional, para que a gente evite situações de burnout, ou a gente diminua um pouco o risco relacionado a isso, e que assim a gente possa cuidar ainda melhor dos nossos pacientes e das nossas famílias que estão envolvidas nesse centro do cuidado. Porque se um profissional está adoecido, ele não consegue cuidar de uma outra pessoa, né? E a sua frase final me lembra muito o que eu sempre falo. Cuidado paliativo, além de um médico melhor, me fez um ser humano muito melhor. Porque ele me fez olhar para mim mesmo como eu tenho que cuidar das minhas questões antes de sair para fora para cuidar dos outros. Então, dando um exemplo, né? Tô aqui gravando agora, depois vou sair para trabalhar, mas eu não abri mão hoje da minha corrida. Então é até interessante, né? Eu tinha um treino um pouco mais intenso, eu falei, nossa, depois eu vou para gravar. Eu falei, vou fazer, porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer no final do dia. E eu sei o quanto que isso me impacta para estar presente aqui e o quanto que isso vai me impactar para estar presente
com meus pacientes depois. Então, às vezes, colocando alguns colegas esperam chegar no fundo do poço, né? Você deu o exemplo da bexiga apertada, espera estar com infecção para ir lá e fazer. E não, a reflexão é antes, e isso impacta no cuidado que é prestado, né? Isso. E aí, te ouvindo assim, e de uma jornada tão desafiadora, eu queria que você compartilhasse um pouco assim, desses desafios, dessas frustrações, desse luto, o que não te fez desistir nessa árdua caminhada do cuidado paliativo somado com o MFC, que a gente sabe também que são, né, você juntou duas especialidades novas, vamos dizer assim, né, que tem todas as questões que as pessoas ainda não conhecem, né, você até no seu Instagram, você comenta um pouco e faz um pouco de brincadeira disso, e você somou 2 pontos, então eu imagino que essa trajetória ainda seja mais árdua em si, né? Eu acho que uma coisa interessante para falar é que, apesar da morte continuar como aquela figura que talvez amedronte também um pouco o paliativista no sentido de apresentar para ele o desconhecido, não o imponderável. A gente sabe que a morte é um fenômeno clínico, a gente sabe como é que ela se apresenta, a gente sabe que ela vai chegar porque a gente sabe prognosticar. Mas já acho que por paliativista ela ainda persiste um pouquinho, apesar da gente ser um pouco mais brother, de alguma forma dela, ela persiste um pouquinho como essa apresentação do desconhecido, do não sei exatamente quando, porque apesar, talvez dê para usar essa preposição, apesar da gente ser paliativista, a gente ainda é médico, a gente ainda queria acertar no prognóstico, na determinação para ajudar o paciente a se planejar, e a gente não consegue fazer isso 100%. Então ela fica lá como esse imponderável, você sabe muito sobre mim, pode ser que eu apareça um pouco antes, pode ser que eu apareça um pouco depois, pode ser que dê tempo de fazer o que vocês estão organizando. Mas, curiosamente para mim, eu acho que, da mesma forma que os pacientes se apresentam com as suas histórias antes e me aproximam deles, esse retorno deles depois da passagem da morte, através da família, muitas vezes, é aquela coisa que cola o sentido de ter investido até aqui, até esse momento da morte chegar, e a necessidade de continuar investindo para o cuidado da família que fica. Eu lembro de uma outra história que foi, assim, imagina você tá no seu ambulatório, no meu caso era num turno de atendimento na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e era um dia de colocar DIU. Então, dias de colocar DIU são dias bem tranquilinhos para a medicina de família e comunidade. Assim. São dias de colocar um óleo essencial de laranja doce no consultório, colocar a música que a paciente quer ouvir, e ensinar para o residente ou para o estudante de medicina no internato a colocar o dispositivo intrauterino em situações ok para as mulheres, não tem um grande risco envolvido ali. E aí nesse dia, era assim, 5 horas da tarde, chega aquele encaixe, que era a amiga da amiga da amiga da amiga da amiga, que me conhecia, que sabia que eu estava lá e disse, não, é importante e é necessário que essa consulta aconteça. E o encaixe era uma paciente que tinha câncer de mama, estava na 4ª linha de quimioterapia, e ninguém tinha falado para ela que ela ia morrer, que não ia demorar, e que a 4ª linha de quimioterapia era paliativa, porque a primeira era. Porque ela já tinha uma doença avançada desde o começo. E ela estava com dor. Aquela situação dramática que é, caramba, é olhar para ela e ver que ela percorreu esses meses de tratamento e ninguém cuidou desse básico. Nessa consulta eu lembro que a gente ficou 1 hora conversando e eu sempre tenho uma certa angústia de como é que eu conto pro paciente tudo isso, de toda essa vida. Porque tem muita coisa para falar na primeira consulta de cuidado paliativo quando ele não sabe. Mas a gente também não pode falar tudo para que ele não saia desesperado correndo do consultório. Então eu fiz o que dava para fazer naquela primeira consulta e prognosticamente achei que ela teria um tempo até a semana que vem para que nesse retorno a gente continuasse conversando. E não teve. Na semana que vem veio o familiar para dizer, a gente tá muito feliz que ela teve a oportunidade de ter essa consulta, porque nessa última semana dela foi completamente diferente. Porque antes ela estava desesperada com dor, e a última semana dela foi tranquila, sem dor. Ela até falou que tinha combinado de vir aqui hoje para vocês conversarem mais. Mas eu acho que o que ela precisava conversar, ela conversou com a gente, e a gente veio agradecer. Então, eu acho que essa liga que tanto paciente quanto família ajudam a construir é o que me ajuda a continuar. Entender que existe essa continuidade da história da pessoa, ainda que seja como memória, depois que ela falece, com o cuidado da família que fica, sabe? Que lindo isso.
Arthur, e é tão belo ver quanto que você percebe a importância da gente valorizar a história das pessoas, né? E que isso, né, que a gente às vezes pode nomear como legado, é algo que inclusive nos fortalece para a gente seguir, né, na nossa especialidade. Traz um pouco para a gente sobre a narrativa, né? Como a narrativa como um instrumento de anamnese, ou, né, digamos assim, pode nos auxiliar a melhor cuidar dos pacientes. A medicina narrativa é uma coisa bem interessante, porque é um campo que vem se desenvolvendo mais nos últimos 20 anos, mais ou menos. Começou com a professora Rita Sharon, nos Estados Unidos, e ela coloca a medicina narrativa como uma parceira da medicina baseada em evidências. Então, medicina baseada em narrativas, ou medicina narrativa, não é um outro jeito de fazer medicina, mas só uma adaptação de linguagem, de discurso, da forma como a gente escuta. Eu fiz um trabalho sobre medicina narrativa uma vez, foi o TCC da residência, e aí a forma que eu achei de explicar mais fácil é ilustrar assim. Os pacientes trazem pra gente histórias de problemas, histórias de questões, demandas, né, situações da vida que ameaçam a integridade deles. Essas histórias de problemas são apresentadas pra gente na consulta. Uma parte eles contam, outra parte a gente precisa pesquisar com a entrevista. Mas essas histórias de problemas acontecem em uma vida que é muito maior do que só esse problema. Então, um primeiro desafio é localizar a história desse problema dentro da história da vida. Porque muito provavelmente essa pessoa já lidou com outros problemas semelhantes em outros momentos da vida e ela, entre aspas, já deu conta. Ela já enfrentou vários outros desafios, então ela tem uma capacidade. E a gente precisa identificar essa capacidade para recordar ela. Que recursos foram esses que você usou que te ajudaram a dar conta antes? Porque se você já deu conta antes, você é capaz de dar conta agora. Então, pegar a história do problema, localizar ele dentro da história dessa vida, que é muito mais ampla, e produzir uma história de aprendizado a partir disso. Então, esse ciclo se fecha quando a gente localiza a história do problema, coloca dentro dessa história da vida e entrega de volta para a pessoa, apresentando para ela uma história de aprendizado. Nessa situação, a gente pode construir um sentido a partir daqui. E aí isso envolve algumas técnicas, da forma como a gente escuta, da forma como a gente pergunta, mas que ajuda muito a ver, primeiro, o corpo, a carne, a biografia, e não o exame, a doença, né, o diagnóstico. E aí, aproveitando o gancho, né? Acho que o pessoal já deve ter visto, você tem um livro aí na sua frente, e eu acho que conecta muito isso que você está falando um pouco da medicina narrativa com essa liga, né? De família, paciente e a história que se perpetua dentro das questões que te fizeram continuar com o cuidado paliativo. Conta um pouquinho para nossa audiência, que livro que é esse, o que tem aí? Esse livro aqui é o Entre Encontros e Despedidas, História sobre o Viver e o Morrer na Casinha. Ele foi uma produção minha e de Jéssica, que foi minha residente do mesmo ano, na enfermaria, junto com Josene e Manuela, que eram psicólogas da enfermaria. Josene, a preceptora, e Manuela, a residente, da residência multi. Esse livro é uma homenagem e é também uma forma da gente produzir sentido para esse nosso ano. Esse nosso ano na enfermaria foi bem peculiar, porque ele foi um ano em que teve 2 médicos de família e comunidade como residentes. Foi um ano de muito crescimento, porque o grupo da residência multi de cuidado paliativo era bem rico, bem potente. A gente teve muitas intervenções muito legais na enfermaria nesse ano. A gente entrou no mestrado junto, então a gente estava vivendo aqueles desafios de ser residente e mestrando ao mesmo tempo e junto. E a gente encontrou algumas histórias bem peculiares. Esse paciente, particularmente, que é homenageado nesse livro, ele também tinha um câncer coloretal e ele não tinha uma família tão presente, tão exuberante. Ele tinha basicamente um amigo e uma prima que visitavam um pouco. E ele já estava internado há muito tempo, uns 2, 3 meses. Então ele passava muito tempo na enfermaria, ele convivia muito com todos os profissionais e aquela coisa que não andava, os sintomas que eram difíceis de controlar, porque não era só dor física, e a gente não conseguia acessar bem a dor total que ele vivia. E ele desenhava. Ele era desenhista, ele não se considerava artista, mas ele pegava os rascunhos das impressões, das prescrições e das evoluções que os técnicos de enfermagem davam para ele, em uma caneta ou um lápis emprestado, e aí ele desenhava livremente. Então ele desenhava muito o que ele via. E tem umas imagens bonitas, por exemplo, em que ele desenhava a paciente que estava
maca na frente dele com um semblante mais tranquilo porque estava com a dor bem controlada. Em outro, ele desenhava uma bandeja, que era a bandeja que ficava na frente da maca adiante, porque chegava a refeição para o paciente que estava no leito do lado, que estava com fome e que queria comer, e para ele chegava a refeição também, mas ele tinha anorexia, caquexia e ele não tinha vontade de comer. Então ele desenhava muito disso que ele via diretamente, é como se ele desenhasse a enfermaria nua e crua. Todos os desenhos são deles. Todos os desenhos são lindo. dele. E aí eu e Jéssica trabalhava já com medicina narrativa nessa época, a gente escreveu todos esses textos e resolvemos utilizar os desenhos dele para ilustrar, com a autorização da família, para fazer uma homenagem póstuma. A gente teve muita vontade de fazer isso como uma exposição em homenagem a ele, enquanto ele estava vivo, para poder participar, mas a gente não conseguiu a tempo. Então é uma homenagem póstuma para Maurício, que foi esse desenhista. E aí tem muitas coisas muito potentes, assim, desde como a gente fica imaginando, né? Ele percebia a dor que o paciente da frente sentia, ou a dor que ele mesmo sentia, a esperança de libertação daquele sofrimento, daquela internação, daquela situação. E entre outras coisas legais. Então, hoje o livro, ele não está mais disponível o físico, esse aqui não é filho único, ele é o último filho. Mas ele está disponível na Amazon como e-book, Entre Encontros e Despedidas. Eu espero que vocês o encontrem por lá e, se quiserem conversar sobre ele, a gente vai... Você me empresta para eu poder mostrar aqui para nossa audiência um pouco melhor? Eu acho que vai ficar mais claro aqui. E aí passar um pouquinho desses desenhos tão ricos. Vai ser muito marcante. Que bonito, né? Essa narrativa para vocês profissionais como uma forma também de autocuidado. Sim, era um jeito que a gente encontrou de fazer alguma coisa com tantas histórias que a gente tinha das pessoas. E que não cabiam só aqui dentro. Eram histórias que a gente encontrou, que a gente ouviu, mas que ficavam fervilhando aqui dentro como se não fosse suficiente para elas estar só registradas no prontuário. Elas precisavam virar alguma outra coisa. Que legal. Eles precisavam virar legado. Elas precisavam virar legado. E a gente sabe que desse livro vem um outro também seu. Conta pra gente um pouquinho. Conta pra gente também um pouquinho do Arthur, escritor, Esse poeta. Arthur, escritor, ele começou também assim como uma inquietação, como um incômodo. Na residência de medicina de família, eu ouvia muito e a gente aprendia a, inclusive, tentar respeitar o minuto de ouro. A gente começa na formação em medicina de família tentando não interromper o paciente. Tem estudo que mostra que médicos interrompem os pacientes, em média, com 18 segundos de consulta. E a gente tinha esse desafio de, se a gente deixar o paciente falar livremente por 2 minutos, o que será que ele consegue apresentar pra gente de dados importantes pra gente conseguir elaborar uma entrevista legal? Só que eu ouvia e parecia que aquilo servia para ser registrado dentro do campo da entrevista do prontuário, servia para elaborar um plano que fazia sentido para a pessoa, mas continuava comigo. Continuava comigo e eu levava para casa e eu lavava o cabelo pensando em algumas histórias, e eu fazia as coisas que eu tinha que fazer pensando em algumas histórias e precisava fazer alguma coisa com elas. Então foi uma estratégia, desde a residência de medicina de família, abrir um Instagram que chama @ouvindogente, para elaborar um pouco disso que ficava comigo, das histórias e das pessoas que eu encontrava. E foi um grande auxiliar, foi um grande parceiro, o alter ego ouvindo gente, para compartilhar essas histórias e ver que elas ressoavam em outras pessoas também. Foi um grande parceiro, inclusive, para me proteger do burnout na residência de medicina de família. E aí eu continuei elaborando um pouco mais dessas histórias. Já existe, então, ouvido gente antes do paliativo. Já, ele entrar na existia sua vida. desde a medicina de família e comunidade, desde a residência. Que lindo. Gente. E aí ele foi mudando, né? Ele também foi passando por essas etapas, porque era um jovem médico recém-formado na residência de medicina de família, em Recife, numa comunidade periférica. Depois ele tem uma cara que é na residência de medicina paliativa, num hospital gigante, com 1000 leitos e vários outros desafios. Então, em um determinado momento, sei lá, em fevereiro de 2017, 18, eu estava na medicina de família fazendo uma visita domiciliar com a minha agente de saúde na casa da Dona Maria. Em 2019, eu estava na UTI obstétrica respondendo um parecer de uma situação grave e ameaçadora para uma gestante como residente de medicina paliativa numa reunião com vários outros especialistas focais.
E depois ele tem uma outra fase que é, agora eu sou o médico da equipe, em um lugar diferente, num estado diferente, durante a pandemia, completamente coberto de instrumental, de paramentação, cuidando de pessoas com uma doença que ninguém sabe o que é, como é que funciona. E isso continua, né? Então, eu olho para essa experiência do Arthur que escreve também com muito cuidado, com muito acolhimento, porque ela conta um bocado dessa história do amadurecimento pessoal. E eu, ouvindo gente, trata um pouco disso. Esse próximo livro, ele se chama já, né? Ele já nasceu, já tem nome, Entre Ouvidos e Palavras. Ele vai ser lançado agora, dia 5 de outubro, em São Paulo, na sede da editora, na Fábrica de Cânones, à tarde. E aí depois eu posso deixar o convitezinho formal com vocês para quem quiser participar. E depois vai ter um lançamento em Brasília também. Ele tem essa pegada da medicina narrativa integrada, né? A medicina de família e o cuidado paliativo. Como é que todas essas histórias ao longo desse tempo fizeram sentido para mim, para minha formação. E que histórias são essas que eu acredito que com certeza vão conversar muito com muita gente que está por aí. Que legal. E dentro disso tudo, né? Dentro dessa sua jornada já longa e tão intensa, como que você imagina o cuidado paliativo no futuro? Eu sei que você tem participado ativamente, né, de toda a questão de construção da política pública de cuidados paliativos. Se não me engano, está até também num grupo de trabalho, nessa formulação desse futuro. E como que você vislumbra isso como MFC e que tem um papel tão central para realmente o cuidado paliativo no Brasil, no futuro que a gente tem? Você mencionou desse grupo de trabalho, o Ministério da Saúde constituiu algumas comissões para a gente conseguir pensar a orientação para os gestores e para os profissionais em relação à Política Nacional de Cuidado Paliativo. Eu estou contribuindo no grupo de acesso aos serviços, que é justamente o grupo pensado para identificar o que a gente precisa para montar as futuras equipes assistenciais e as equipes matriciais de cuidado paliativo. Eu acho que o principal desafio para o cuidado paliativo do futuro é se encontrar na rede. Porque nos últimos 30 anos, quando a gente olha o desenvolvimento de política pública, a gente pensa assim, é uma política nova que vai ter um espaço novo, um canto novo para ela. Mas o cuidado paliativo ele precisa estar na rede, ele precisa estar misturado. Eu lembro muito de uma frase de Maria Gorete Maciel, que foi presidente da NCP vários anos atrás, médica de família, paliativista, que ela dizia assim, é uma pena que a gente precise ter uma especialidade e vários cursos de formação em cuidado paliativo para que nós, enquanto profissionais de saúde, aprendamos a ensinar ou ajudar as pessoas a morrer bem. Então, é uma pena dessa forma que a gente precise de todo esse investimento para fazer o cuidado paliativo sem diminuir a importância do cuidado paliativo, mas para que a gente lembre que a morte não é o posto de vida, ela faz parte e que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente já deveria saber fazer um bocado do que a gente está fazendo. Eu acho que o principal desafio para o paliativo do futuro é se reconhecer na rede. Então, pensando na atenção primária, as equipes de saúde da família entenderem que os pacientes de cuidado paliativo deles não são aqueles que batem no consultório desesperados com dor por câncer. São aqueles que já têm insuficiência cardíaca em estágio funcional inicial e que precisam ter essas conversas antes de chegar ao estado de espiné de repouso. São aqueles que já fumaram durante 20 anos, que já têm DPOC, que já internam todo ano, mas que ainda não estão usando A2 suplementar, ainda não estão usando múltiplos medicamentos modificadores de doença, ainda não estão em situações tão graves, mas que precisam ter essas conversas. São aqueles que têm o estágio inicial do comprometimento cognitivo leve antes de chegar naquela demência de Alzheimer dramática. São aqueles que já fazem parte do território. Então, do mesmo jeito que a gente precisa reconhecer a morte como parte da vida, a morte como o oposto de nascimento e vida como as coisas bonitas que a gente consegue fazer no intervalo, a gente precisa olhar para os nossos pacientes na atenção primária e tirar esse véu do cuidado paliativo. Mostrar que eles já existem. A gente não precisa se preparar na APS para cuidar de pacientes novos que vão chegar. A gente precisa ter a coragem e a humildade de entender que tem muitos pacientes de cuidado paliativo que não são vistos assim, que a gente precisa ver. Quando a gente chega na atenção secundária, na policlínica, aí é que esse problema se apresenta, porque a gente precisa que a cardio olhe para o paciente que ela consulta todo mês
porque tem uma doença coronariana, porque tem uma doença que não dá para operar, porque tem insuficiência cardíaca já com uma prescrição com 8 medicamentos, e converse sobre cuidado paliativo. Porque só o médico de família ou o paliativista que está na enfermaria no hospital terciário não vão conseguir fazer essa conversa contente. A gente precisa que o neuro converse sobre cuidado paliativo com o paciente dele de Parkinson. A gente precisa que o onco converse sobre cuidado paliativo com o paciente dele, pelo menos na minha formação, para absolutamente qualquer tumor, desde que não seja um CBC, que não dá metástase, e todos os outros são potencialmente graves e ameaçadores. E a gente precisa que no hospital terciário, quem está no pronto-socorro saiba um pouquinho de cuidado paliativo, porque esse paciente vai internar, às vezes, independente da nossa vontade e do nosso melhor cuidado. A gente precisa que o clínico que está na enfermaria fale sobre isso. E a gente precisa que o intensivista na UTI também fale sobre isso. Então, eu acho que o principal desafio do cuidado paliativo para o futuro não é inventar nenhuma roda nova, mas é provocar uma crise de identidade em todos nós. Que é o quanto de cuidado paliativo já era a minha atribuição e talvez eu não estivesse fazendo a contento porque eu não reconhecia esse paciente assim. Mas agora eu preciso reconhecer. Agora eu preciso reconhecer porque já está muito bem marcado na literatura que bom cuidado paliativo precoce é melhor para o paciente, é melhor para o profissional e é melhor para o sistema de saúde. Que legal isso. A minha impressão é uma ampliação do cuidado paliativo para todos, né? O que a gente nomeia de cuidado paliativo primário, né? Exato. O profissional paliativo, ou melhor, o profissional que cuida de pacientes com doenças ativas, doenças graves, doenças crônicas, precisa ter algumas habilidades, né? Como entender a trajetória das doenças, controle de sintomas, comunicação e auxiliar o paciente na tomada de decisão, né? Que é isso de colocar também o paciente no centro do cuidado, né? Isso é tão interessante, né? A gente também fez um podcast com a Andréa, enquanto ela trouxe essa percepção dela, que a política nacional não poderia estar simplesmente num grupo de especialistas ou referências em cuidado paliativo. O cuidado paliativo precisa estar para todos os pacientes que precisam. Sim. Só que se a gente pensa nisso, então os profissionais que cuidam de todos esses pacientes precisam saber, né, as habilidades de cuidado paliativo. E quando a gente pensa nessa multiplicidade de categorias que dá assistência ao cuidado paliativo, é fundamental lembrar da importância de algumas outras categorias, como a enfermagem, por exemplo. Quando a gente pensa assim, a enfermagem cuida da intimidade do paciente de um nível que nós na medicina não encontramos, porque é o enfermeiro e o técnico de enfermagem que no hospital, por exemplo, dá o banho e limpa atrás da orelha do paciente. É aquele profissional que cuida de um jeito tão íntimo que não faz sentido, não tem como esperar bons cuidados paliativos do mundo, do Brasil, de um serviço, se esse profissional não entende o que é cuidado paliativo e como ele pode dar assistência para isso. É esse enfermeiro que pode também fazer uma consulta com uma abordagem paliativa, um cuidado paliativo primário na atenção básica, porque ele vai fazer para o idoso, numa família, por exemplo, e ele já fez o pré-natal da filha, ele faz a puericultura e o crescimento e desenvolvimento do neto. É esse profissional que está imbricado no meio da família. A gente precisa também discutir isso para os profissionais de nível médio, os técnicos, porque é o técnico de enfermagem que vai fazer esse contato diário. Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, no cuidado paliativo em casa, é o técnico que vai lá junto com o médico e com o enfermeiro ensinar como é que o familiar pode aplicar um medicamento na hipodermólise, que vai explicar como é que manipula a seringa, que vai explicar como é que faz o descarte correto, como é que dá assistência, como é que vira no leito, como é que coloca uma travessa na cama para trocar uma fralda, como é que faz se essa pessoa estiver aceitando a dieta, se não tiver. O agente comunitário de saúde, que é um profissional muito importante para a atenção primária, é aquele que, em geral, mora no território, é vizinho e companheiro de todo mundo e pode ser o primeiro sinal, pode ser o primeiro aviso. Acho que a situação de saúde da Dona Maria ou do seu Francisco está ficando diferente, está mudando. E é ele que pode ser educador também. Educador, inclusive, para a gente pensar essas futuras comunidades compassivas que a gente espera no Brasil. Pessoas, redes, vizinhos, instituições, grupos se ajudando e cuidando de si, cuidando uns dos outros. A importância, né, do cuidado paliativo para o não paliativista. Sim. Né? E com uma potência da equipe multi. E como a Andréa muito comentou, né, em sentido do médico também fazendo parte dessa equipe multi, né, de integração de forças nesse sentido, para um melhor cuidado centrado no
no paciente, realmente, naquilo que a gente tomou. Uma coisa interessante, né, que da tua fala é além do profissional paliativista, da comunidade. Sim. A comunidade também se colocar de forma ativa nesse cuidado, né? Das abordagens do cuidado paliativo também estarem ao acesso dessas pessoas, né? E Isso aí, é uma coisa muito linda. infelizmente, para nós, as coisas não só não são fáceis, como são um pouquinho mais complexas, de alguma forma. Por quê? Porque a gente fala de comunidade compassiva agora, e a gente pode pensar um exemplo prático. O agente de saúde, que faz parte de uma equipe de saúde da família, que sabe que a Dona Maria tem uma doença potencialmente grave, que Dona Maria é uma mulher religiosa, que tem um templo que faz muito sentido para a religião de Dona Maria, tem um padre, um pastor, uma liderança, tem uma comunidade de apoio que compartilha da crença da Dona Maria. E quando nós, enquanto profissionais, seja médico, seja enfermeiro, a gente faz a pesquisa e entrevista a Dona Maria entendendo a sua espiritualidade, a gente pode perguntar para ela como é que você gostaria que a gente agisse, seja em casa, seja no hospital, para que a sua crença, para que a sua espiritualidade seja alimentada. E ela dizer que faz sentido para ela continuar mantendo a sua prática coletiva e a gente dá um jeito dela continuar participando do texto das mulheres. A gente dá um jeito de trazer aquele líder religioso para dentro da equipe para planejar o cuidado da Dona Maria. E a gente identificar pessoas dentro da comunidade religiosa dela que possam apoiar a família, que possam, sei lá, pagar uma conta, fazer uma feira, ajudar a ficar com a Dona Maria, administrar um remédio, fazer algum conjunto de atividades que apoie essa família. Então esse é só um exemplo que liga aquela investigação sobre espiritualidade lá do começo com essa comunidade compassiva que a gente quer construir. Então tá tudo junto. E o nosso desafio é realmente ver aquela dor total que Cicely Saunders pregava em complexidade na população brasileira hoje. Infelizmente, pra gente, nesse ponto de vista, não vai ser mais fácil. Vai ser provavelmente mais difícil. Felizmente já passaram 60, 70 anos e a gente tem mais ferramentas hoje para se apoiar. Arthur, infelizmente a gente está caminhando para o final e eu gostaria de pedir para que você deixasse uma mensagem para aquele colega que está fazendo MFC, está te ouvindo, está te seguindo nas redes sociais, e tem um interesse dentro desse ramo do cuidado paliativo em si. Eu recebo lá no Hospital de Apoio vários residentes de MFC e eles rodam lá e dá para ver muitos com brilho no olhar, mas assim, ainda meio perdido em relação a toda essa complexidade que a gente tem de estruturação. E aí você, né, assim, eles do futuro vindo para falar para eles agora do presente, que mensagem você deixaria para esse colega? Eu acho que tem uma mensagem que se repete muito na minha cabeça quando eu falo sobre esse assunto, que é para você, pessoa do futuro, inclusive talvez Arthur do futuro, que pode encontrar essa mensagem de novo, para você, colega, pessoa do futuro que está ouvindo isso daqui, lembre que sim, pode doer sempre que for necessário fazer cuidado paliativo, cuidar das pessoas com esse ponto de vista. Mas a nossa caminhada dentro dessa especialidade é como se fosse treino. Como se a gente fosse construindo um calinho na nossa mão, que vai nos ajudando a sentir, mas de uma maneira mais inteligente. A gente vai aprendendo à medida que vai encontrando histórias, vai se impactando, vai vivendo e sofrendo alguns lutos, a vivê-los de maneira mais inteligente, de uma maneira que respeite a nossa história, mas de uma maneira que reforce uma afirmação que a gente precisa viver uma vida muito boa para dar conta de assistir a pessoas que têm uma doença grave e ameaçadora nas suas vidas. Então, acho que a mensagem final é essa. Lembre-se que pode doer um pouco, mas que eu desejo muito que essa dor seja só uma pequena parte de uma vida muito boa que vocês têm para cuidar de pessoas com uma doença grave. Nossa, muito bonito, Arthur. Muito obrigado pela tua presença. Não é por acaso que, assim, você foi, assim, dos primeiros nomes que a gente falou. A gente precisa tê-lo, com esse olhar dessa sensibilidade e com esse olhar de engajamento, tanto para a MFC quanto para os cuidados paliativos. É muito necessária a sua presença com a gente. Obrigada, querida. Muito, muito obrigado. Arthur, para nossa audiência, onde que eles podem te encontrar? Você falou um pouquinho, deixa o seu arroba aí, pode falar um pouquinho onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais ou para consultório, enfim. Bom, foi um prazer imenso estar aqui e eu espero que a gente continue essa conversa no Ouvindo Gente, no @Ouvindo Gente lá no Instagram. E lá também tem os links para agendamento de consulta, seja teleconsulta, seja visita domiciliar, aqui em Brasília e para o Brasil todo, graças ao online. E é isso, espero que tenha feito sentido para vocês e fico à disposição. Vai ser um prazer conversar de novo. Muitíssimo obrigado pela profundidade desse papo aqui no VimoCast. Foi excelente estar com você
novamente, sempre incrível estar com a Su e também estar com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram tá no ar, lá no YouTube. Curtam esse episódio no Spotify, deixem um comentário, aproveitando que agora o Spotify já aceita comentário. Deixem ideias, sugestões, estamos abertos. Gente, nos vemos numa próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau.